sejam bem-vindos. Eu sou o Felipe e essa é a apresentação do PIBID. Então, o que eu vou falar? Vou falar sobre um movimento parabólico. Temos aqui uma imagem, né, que o próprio movimento ele descreve, né, uma função do segundo grau, que quando você tem num gráfico uma função do segundo grau, ela vai descrever uma parábola. E quando você tem na equação do movimento, da trajetória, a equação da trajetória, você vai também descrever uma parábola. Como assim? Você vai ter um eixo X e um eixo Y. Ela vai se deslocar subindo no eixo Y e descendo. E no eixo X ela só vai deslocar no sentido positivo, apenas tendo alteração no eixo Y. Temos aqui um homem chutando uma bola. Essa bola vai fazer uma curvatura e ela teve um ângulo. A mesma coisa acontece aqui. Ó. Temos um homem chutando uma bola. Quando ela chuta, ela vai e ela teve um ângulo de descida. Temos aqui um personagemzinho lançando uma cesta de basquete. Isso aqui é o basquete, né? Ele lança também, tem esse ângulo. Temos um homem saltando, outro homem saltando aqui, e tem o golfe, tem vários outros esportes também que ele pode utilizar desse conceito de movimento parabólico. E muitas das vezes, por falta do conhecimento de um detalhe físico, ele poderia tirar um proveito, poderia acrescentar mais, poderia se tornar melhor no esporte. Algo que poderia simplesmente ele compreender e utilizar como uma técnica. Ele leva anos praticando até ir aperfeiçoando e perceber que aquele movimento é o melhor movimento. Mas não. Ele simplesmente percebeu que ele tem que fazer um ângulo tal para conseguir de um determinado lugar alcançar a cesta. Ou de um ângulo tal, ele conseguisse pular numa certa altura, ou um chute, dependendo do lugar que ele chute, marcar um gol. Muitos aprendem através de vários anos de prática, ou então você estudar a teoria e compreende realmente como ele funciona e você aplica até conseguir. Então, o que é um movimento parabólico? Vou desativar a câmera aqui para vocês consigam visualizar. Pronto. É um movimento caracterizado por dois movimentos simultâneos. Como assim? Está ocorrendo dois movimentos. Um movimento vertical e o outro horizontal, que ocorre de forma perpendicular. Como assim perpendicular? Esses dois eixos ele formam um ângulo de 90 graus, um entre o outro. E aqui na horizontal temos um movimento retilíneo uniforme. Como assim? Ele não vai ter aceleração. Vai ser um movimento que ele vai ter uma velocidade constante. Ou seja, esse Vx que tem aqui, ele vai ser o mesmo. Ele não vai alternar. Você vê que esse vetorzinho aqui, ele continua o mesmo. Aí. Ele vai se manter, vai se manter. Enquanto o vetor do y, ele vai alterando. Aí. Aqui sumiu, que é igual a zero. Aqui ele diminui. Então, mostra o quê? Que nesses dois, você tem que um vai alternar, vai mudar, vai ser variável. E o outro não vai variar, como tem aqui. E o outro movimento retilíneo uniformemente variado, que é o movimento vertical. Porque quando temos aqui um lançamento, você vai ter um ângulo e uma velocidade inicial com que ele foi lançado. E você vai ter que quando você vai decompor, como assim decompor? Você vai desenvolver, você vai a partir de um vetor você vai desmanchar ele em dois outros vetores para que ele se encaixe nos eixos, no eixo X e no eixo Y, no eixo vertical e no eixo horizontal, para que você possa fazer um estudo melhor, uma análise melhor. E você vai ter o eixo X, que é o eixo horizontal, o V de X, que é a velocidade X, que ela vai ser uma velocidade constante, que é um movimento retilíneo uniforme, não é variável, a velocidade não vai variar, e no eixo vertical, vamos ter o VY, que o VY ele vai variar, porque ele é um movimento retilíneo uniformemente variado, porque ele vai estar ação sobre a gravidade.
a gravidade é uma aceleração, ele vai desacelerando, é tanto que esse Vy aqui ele vai diminuindo, e chega aqui ele vai chegar a zero, e depois ele vai aumentando, até chegar ao chão, ou até atingir algum objeto. Temos aqui o movimento retilíneo uniforme. Vamos dar uma estudada melhor nele, né? No movimento retilíneo uniforme, temos esta equação. Como assim? Quando você tem um objeto, ele se desloca de uma distância inicial até uma distância final, ele vai ter um espaço percorrido e ele vai ter um tempo. Esse tempo foi o tempo que ele se deslocou. Mas como assim? Quando ele se desloca com o quê? Com a velocidade. Então, com essa velocidade, ele se deslocou uma determinada distância. Quando você tem esse V0 aqui e multiplicado pelo t, que é o tempo, isso aqui vai ser a velocidade, que é metros por segundo, e aqui é o tempo. Quando você multiplicar a velocidade pelo tempo, você vai ter uma distância. Então, essa velocidade, quando você se deslocou em um determinado tempo, ela vai ter uma distância. Então, temos aqui a distância inicial e a distância final com que o objeto foi percorrido. Objeto, corpo, carro, moto, independente do que seja, isso aqui é algo geral. Onde x é o deslocamento, que está em metros, final, e x0 é o deslocamento inicial. Isso aqui é importante. Esse tem que ser menos o x final, tem que ser menos o x inicial. Tanto faz ficar desse lado como desse lado aqui da igualdade, desde que este seja esse menos esse. E o deslocamento inicial, ambos em metros. E V0 é a velocidade inicial que o corpo se desloca. E T é o tempo realizado pela trajetória. Por exemplo, um carro saiu daqui, chegou aqui. Para chegar aqui, ele precisou de uma velocidade. Ele deslocou uma distância e ele teve um tempo o tempo de trajetória, né? Pronto. Temos aqui esse carro também, que ele percorreu uma distância maior. Vai ser num determinado tempo e numa determinada velocidade. Agora, se pegarmos e construirmos um gráfico, vamos ter o quê? Eu vou ter uma reta, né? Vou ter um T1, um T2, vamos pegar duas velocidades, ou duas velocidades não, dois tempos. Um tempo final e o tempo inicial. O espaço final com que ele estava naquele tempo, por exemplo, quando eu cheguei aqui nesse S2, eu tive um T2. Quando eu cheguei, por exemplo, a 5 metros, eu percorri 5 segundos. Aí você vai ter lá 5 segundos e 5 metros. E aqui nesse S1 vai ser a distância inicial. Quando você saiu, ele vai marcar um determinado tempo. Pronto. E disso aqui já podemos obter os dados. Eu tenho aqui embaixo, quando você for pegar esse pedacinho aqui, ó, você vai ter uma variação de tempo. E esse aqui, uma variação de espaço. E sabe-se que o cateto oposto pelo cateto adjacente é a tangente. E essa aqui é a tangente. E quem vai ser o cateto oposto? O ΔS. E quem vai ser o cateto adjacente? O ΔT. Então, a partir disso você consegue ter a velocidade. Essa tangente aqui, ela vai ser a velocidade com que o corpo estava se deslocando. Então temos o que? Aqui temos que seno desse ângulo aqui vai ser ΔS sobre a hipotenusa, que a hipotenusa vai ser isso aqui. E o cosseno vai ser ΔT sobre a hipotenusa, que vai ser a tangente, que é esse rosinha aqui. E tangente vai ser seno sobre cosseno. Quando você substituir os dois, você vai ter o cateto oposto, que vai ser o ΔS, sobre o cateto adjacente, que vai ser o ΔT.
E a partir disso você consegue obter ou extrair um dado, que é a velocidade. Temos aqui mais outro, o movimento retilíneo uniformemente variado. Vamos dar uma explicada melhor nele, né? Porque vai ser necessário. No movimento retilíneo uniforme, você vai ter o quê? Agora é diferente. Você teve uma velocidade inicial e uma velocidade final. Como assim? Ela teve uma variação de velocidade. Ele pode ter acelerado ou desacelerado. Como assim? Ele pode ter aumentado a velocidade ou diminuindo a velocidade. Temos aqui a equação da velocidade. A velocidade inicial e a velocidade, ou a velocidade final e a velocidade inicial. Quando você percorre, você vai percorrer em um determinado tempo. Temos aqui o tempo. E quando você percorre um determinado tempo, você vai ter o quê? Um aumento da velocidade. Você vai ter uma aceleração. Você vai acelerar ou desacelerar, dependendo de qual seja esse A. E dependendo da situação. Ou seja, a velocidade final, ela vai ser a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Por quê? Com o percorrer do tempo, você vai ter um aumento ou diminuição da velocidade. Por exemplo, no tempo, quando o tempo for igual a zero, isso aqui é igual a zero, então temos que o VI vai ser igual a V0. Porque ele não percorreu nada, não teve contagem de tempo, então temos que estes dois vão ser iguais. É só um exemplo. E temos aqui a equação do segundo grau, né? E temos o deslocamento final, o deslocamento inicial, a velocidade inicial que ele vai percorrer, o tempo, porque o tempo aqui vai ser a variável importante, né? Porque tanto que ele, se você for analisar aqui, isso aqui vai ser a equação do segundo grau em função do tempo, e em função do tempo, onde o I0 vai ser uma constante e o V0 vai ser uma constante. E o A também, que é a aceleração. Então temos aqui o tempo, que é com a velocidade inicial, ele vai ter um deslocamento que ele vai percorrer. E temos a aceleração e tempo ao quadrado. Se você for fazer uma análise dimensional aqui, eu tenho metros por segundo ao quadrado. Se eu tenho segundos ao quadrado aqui e multiplicar, aqui vai dar metros. Tudo isso aqui é de uma forma de você conseguir obter o deslocamento que ele foi realizado. Você pegou, ele deslocou, teve uma aceleração no determinado tempo, e assim você consegue descobrir o deslocamento. E o A vai ser a velocidade menos a velocidade inicial, o tempo menos o tempo inicial, assim como a forma anterior, só que de vez de ser a distância aqui em cima, é a velocidade, a variação da velocidade. E temos agora aqui um gráfico para fazer a análise novamente. Antes era o gráfico da distância pelo tempo, aqui é diferente, aqui vai ser da velocidade pelo tempo. Se você tem a velocidade e tem o tempo, você vai obter a aceleração. Temos que essa tangente aqui ela vai ser a aceleração. Da mesma forma, vamos ter uma variação de velocidade aqui e uma variação de tempo aqui. E quando aplicarmos na tangente, iremos ter o ΔV e o ΔT. E dessa forma conseguimos achar a aceleração, fazemos uma análise a partir de um gráfico. Ou se for te dado um gráfico e pedir aceleração, você também consegue obter esse dado. Temos aqui um movimento parabólico. Agora vamos realmente estudar o movimento parabólico. Temos aqui o eixo vertical e o eixo horizontal e uma velocidade e um ângulo. Aqui é um ângulo de 45 graus. Se aqui é ângulo de 45 graus, também aqui vai ser 45 graus. Então temos o que? Se eu tenho o V0 e eu vou decompor, vou desmanchar ele, irei ter o que? Aqui eu tenho, vou desenhar aqui para ajudar. Aqui eu tenho 45 graus.
Se eu pegar esse y e tracejar ele aqui, ó, eu consigo obter o quê? Eu consigo ter um triângulo. Um triângulo retângulo aqui, né? E a partir dele você consegue obter. Eu tenho, quem é seno desse ângulo aqui? Vai ser y, que vai ser o v, tracejado v de y aqui, que aqui vai ser v de y. Como temos aqui, ó, eu tenho aqui do lado v de y e o v de x. Eu vou deslocar ele para cá, aí eu tenho o seno de 45, mas eu não vou dizer que é 45, só vou dizer o seno do ângulo, né? O seno do ângulo vai ser o VY sobre o V. E vai ficar dessa forma aqui, ó. Seno do ângulo vai ser igual a VY sobre V. Quando eu pegar esse V e passar para multiplicar aqui, eu tenho que o VY vai ser V vezes o seno do ângulo. Tem que botar os vetorzinhos aqui, né? Pronto. Então temos o que? Da mesma forma o cosseno. O cosseno do ângulo vai ser o que? V de x sobre o V. E isso vamos ter o que? Quando passar multiplicamos, eu vou ter V0 de x, que é a velocidade inicial, vai ser igual a V0 de cosseno. E o Vx vai ser igual ao V0 cosseno de x, que é uma forma só de simplificar aqui. E quando eu aplico ela na equação, eu tenho que x igual a V0 de x vezes t, que é na equação lá do movimento, né? Eu tirei o deslocamento inicial. Eu tenho que x vai ser igual a V0 cosseno, como temos aqui, do ângulo vezes t. E essa aqui vai ser a equação para o eixo horizontal, que vai ser o eixo x. O movimento retilíneo uniforme, né? Aqui. E agora, no movimento retilíneo uniformemente variado, vamos ter o que? Eu tenho que já foi explicado, né? Que vai ser seno do ângulo, né? Aqui. Eu tenho que V0 do y vai ser igual a V0 seno do ângulo. E quando substituir aqui, eu vou ter que o VY ele vai variar dependendo do ângulo menos a gravidade, pois ele vai estar sob a ação da gravidade e o tempo. Isso aqui é negativo porque a gravidade ela é para baixo. Quando você vai ter um movimento, vai ser aqui e a gravidade ela vai ser para baixo. Então ele vai começar desacelerando, vai subir e depois ele vai aumentar a sua velocidade. E aqui na equação do segundo grau temos o deslocamento mais o V0 seno do ângulo, foi substituído, vezes o tempo, menos a gravidade, que é a aceleração. Isso aqui no negativo também por causa do sentido que a gravidade está, tempo ao quadrado dividido por 2. E agora fazendo a equação da trajetória, né, que é a equação do movimento parabólico aqui, temos a equação do movimento retilíneo uniforme substituída, né, e iremos isolar o t para que assim possamos substituir na equação do movimento retilíneo uniformemente variado. Aí eu tenho o y, né, igual a V0 seno de t, sendo do ângulo de t, menos a gravidade ao quadrado, do tempo ao quadrado dividido por 2. Quando substituímos o t aqui, vamos substituir aqui e aqui. E assim ficaremos com seno do ângulo, cosseno do ângulo, x, que é o que tem aqui, o v que já tem aqui dividido por v que tem aqui, menos a gravidade, o x ao quadrado, o 2 que já tem aqui, o v ao quadrado, que por causa do quadrado aqui, cosseno ao quadrado. E assim ficaremos com a tangente de x menos a gravidade vezes
todo esse termo aqui. E esta aqui vai ser a equação da trajetória. Então, quando ela percorre, ela chegando até aqui, a velocidade dela, do y, vai ser igual a zero. E a partir disso já é possível obter um dado. Temos aqui a velocidade no y, né? Quando você tem que a velocidade final dela no y, aqui nesse tempo aqui ela vai ser zero. Então podemos considerar que isso aqui é zero. Passamos esse termo para cá. Então iremos ter g de t igual a v0 seno do ângulo. Por quê? Porque quando você tem aqui, a velocidade ela vai diminuindo, até chegar nesse ponto aqui. Que a gravidade, ela agindo sobre a velocidade no eixo y, ela vai tornar a velocidade zero. E quando ela for caindo, a velocidade vai aumentando. Então podemos aproveitar isso para conseguirmos achar o tempo médio, né? O tempo na altura máxima. E quando isolamos o t, iremos ter v0 seno do ângulo dividido por g. E se percebemos que isso aqui é metade, é só multiplicarmos por 2 para ter o tempo total. Como temos aqui, onde o tempo total, né, a trajetória, vai ser 2 vezes o tempo da altura máxima. Agora, a altura máxima é só você extrair. Você tem o tempo na altura máxima e substitui na equação do movimento retilíneo uniformemente variado, que é a equação do eixo y. Temos aqui o tempo da altura máxima. E eu vou substituir aqui. Então eu tenho o y, que vai ser igual a v0 seno de θ, v0 seno de θ também, vezes g, menos g, v0 seno de θ. E quando você organizar, iremos ter aqui um v0 ao quadrado, um seno de θ ao quadrado. Tem duas gravidades aqui, ó, uma aqui e outra aqui, mas essa vai estar ao quadrado. Aí vamos ter uma aqui e outra aqui. E esse termo está negativo e esse positivo. E irá ficar assim, como fizer uma reorganização. Os dois termos são iguais, um está sobre 2 e o outro não. Então, como realizarmos a operação de 1 menos 1 meio, iremos ter y igual a v0 seno de θ ao quadrado. Aqui era para ter o 2, eu acabei esquecendo. Opa, deixa eu escrever aqui. Pronto, perfeito. E essa aqui vai ser a equação da altura máxima, quando ela atingir a altura máxima. Então temos aqui o alcance máximo, né? Quando você tem essa equação do tempo aqui, multiplicada por 2, que é a equação da trajetória total, do tempo da trajetória total, iremos substituir na equação movimento retilíneo uniforme, que é a equação do eixo x. Quando substituirmos, você vai ter o v0 cosseno de θ, duas vezes os dois aqui, o v0 e o seno de θ, dividido por g. Tudo dividido por g. Você vai ter um v0 ao quadrado, e cosseno de θ e seno de θ vezes 2, usando uma propriedade trigonométrica, isso aqui vai ser igual a seno de 2 vezes seno de θ. Então temos que essa aqui é a equação da trajetória. E observar que quando você tem um ângulo de 45 graus, ela vai obter o alcance máximo, como estamos vendo aqui na figura, né? Saindo do mesmo ponto, temos que o ângulo de 45 graus é o que tem o maior alcance. E outra coisa legal e interessante aqui é que o ângulo complementar, como assim? Se eu escolho um ângulo de 15 graus e o outro de 75, os dois juntos eles somam um ângulo de 90 graus. Qualquer ângulo que você escolha, que só a soma dos dois dê um ângulo de 90 graus, ele vai obter o mesmo alcance. Temos aqui 75 e de 15 graus ele vai obter o mesmo alcance. E temos aqui também o ângulo de 60 e de 30 graus, ele vai obter o mesmo alcance. E temos aqui uma forma de tentar explicar, ou seja, quando você tem
você vai multiplicar o ângulo por 2, você vai obter o quê? Por exemplo, eu escolhi 15 graus. 15 vezes 2, 30. Aí vai ficar mais ou menos aqui. E quem era o ângulo complementar? O ângulo complementar era 75. 75 ele fica por aqui. Mas multiplicado por 2, ele vai dar 150. 150 já é neste quadrante aqui. E ele vai ficar praticamente aqui. E quando você observar, você vai obter um ângulo de 90 graus aqui. Entre esses dois. E o ângulo de 90 graus aqui explica que ele está sendo espelhado. O seno, ele é medido aqui nesse eixo, no eixo Y. O seno do ângulo, né? E quando ele passa para o eixo, nesses dois quadrantes aqui de baixo, ele passa a ser negativo. Mas ele ainda assim, ele é espelhado nesses dois lados. É como se tivesse um espelho aqui. E um ângulo de 150 graus, ele vai espelhar um ângulo de 30 graus. É como se eu tivesse pegado, começasse daqui. E eu começasse com 30 graus. Se começasse com 30 graus aqui, para completar outro ia faltar, para completar 180 ia faltar 150 graus. Por isso que ele é espelhado. Esses valores eles batem mesmo. Isso acontece com todos os outros valores que chegam, com a soma deles tem o valor de 90 graus. E eu vou usar agora um aplicativo não, um programa chamado PET Colorado, né, que é um programa para simular e ajudar, né, na forma de ensino, né. Aqui está o nome, né, e o nome do título do site do programa, que vocês também possam acessar para vocês utilizarem, fazer experimentos e assistir. Então, estamos aqui no FET, né, de movimento de projeto, lançamento de projeto, movimento parabólico, tanto faz. Então, eu quero apresentar uma coisa aqui que eu acho bastante interessante, que é o arrasto, né? O coeficiente de arrasto, que não se vê muito nas equações. Temos aqui o lançador, que eu posso escolher a velocidade, vou deixar 18 metros por segundo, que já estava aqui. E eu vou fazer um lançamento de 45 graus, que é o maior alcance que pode atingir, que já foi estudado, já explicado. Pronto. Ele teve um alcance de 19.7. Eu vou aumentar o diâmetro. Vamos ver o que acontece. Quando aumento o diâmetro, percebo que ela vai no alcance menor. Vou diminuir pela metade. Quando diminuiu o diâmetro, ela teve um alcance maior. Vou diminuir mais ainda, para perceber que eu tenho um alcance maior ainda. Deixar o diâmetro lá em cima e vou alterar agora na massa. Vamos ver o que acontece com a massa. Quando eu aumento a massa, aqui ela atingiu esse local. Vou diminuir a massa, 5 kg. Ela atingiu a altura não, um alcance menor. Então já percebemos o quê? Que quando você diminui o diâmetro, você tem um alcance maior. E quando você diminui a massa, você tem um alcance menor. Você diminui o diâmetro, você tem um alcance maior. E quando você diminui a massa, você tem um alcance menor. Agora tem um coeficiente de arrasto aqui. Quando você tem um coeficiente de arrasto, vou colocar ele no máximo e vou lançar. Pronto. Ele atingiu esse local. Agora eu vou diminuir pela metade. Pronto, diminuir pela metade. Vamos ver o que acontece. O coeficiente de arrasto, quanto ele for menor, maior vai ser o alcance. Agora eu vou diminuir o menor que eu posso. Percebeu? Diminuir bastante o coeficiente de arrasto. O coeficiente de arrasto vai ser o que vai influenciar no lançamento dos projéteis. É tanto que quando você vai pôr em prática muitas coisas, você
Na vida real, você vai perceber que tem uma pequena diferença. Que vai ser essa diferença? Vai ser o coeficiente de arrasto. Quando você tem atiradores de elite, eles levam em consideração o coeficiente de arrasto também, que vai ter o vento que vai deslocar o projétil quando ele vai ser lançado. Você pode considerar outro exemplo, a bola de futebol, quando ela é chutada, o vento vai deslocar ela, ou para a direita, para cima, para baixo, dependendo de como esteja o vento, entre outros fatores. Isso aqui é uma coisa importante que não se podia ver. Isso aqui você pode trabalhar, explicar e refazer várias vezes, e você pode até fazer um estudo, uma relação disso. E pode perceber que você tem um coeficiente de arrasto, você percebe que essa aqui está diminuindo a areazinha, e outra está se tornando algo, parece que algo aerodinâmico, né? E era isso que eu queria apresentar. Agradeço a atenção e tchau.